Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, em continuidade, a análise do nosso curso de processo civil no módulo da tutela cognitiva, procedimento comum da tutela cognitiva, e no tópico que nós estamos analisando, no capítulo que nós estamos analisando da prova, mais precisamente a teoria geral da prova, eu quero dar continuidade na aula de hoje, a partir do item que é o chamado os poderes instrutórios do juiz. O que no Código de 2015 está representado lá no artigo 370, que nós vamos analisar já já. Mas eu quero, antes disso, registrar com os senhores que nós, ao longo da evolução do processo, nós já tivemos alguns modelos de processo. Tratamos disso aqui na plataforma, aqui no curso de processo civil, quando da análise do princípio da cooperação. Dentre esses modelos de processo, nós temos um deles que pode se chamar processo adversarial. Um outro modelo de processo, que é o modelo de processo inquisitorial, e um outro modelo de processo, que é o modelo de processo cooperativo. No modelo de processo adversarial, a condução do processo se dava, então, considerações sobre a condução do processo. Num processo adversarial, a condução se dava por ato das partes. No processo inquisitorial, eminentemente por ato do juiz. E no processo cooperativo, como nós já estudamos, o que se defende é um equilíbrio na posição jurídica processual dos sujeitos que compõem o processo. Sendo assim, no modelo de processo que se classifica como adversarial, eminentemente o processo judicial dos Estados Unidos, os poderes instrutórios estão concentrados na figura das partes. Ao passo que no processo inquisitorial, os poderes instrutórios estão também concentrados na figura do juiz. E no processo cooperativo, há uma distribuição equitativa desses poderes instrutórios. Então, isto para afirmar que no nosso modelo de processo, e o nosso modelo de processo, ele migra com o Código de 2015, ele migra do modelo inquisitorial para o modelo cooperativo, nós saímos de uma primazia da atuação do Estado, portanto, para um maior equilíbrio entre a atuação dos sujeitos. Então já podemos afirmar de início que os juízes, seja no modelo inquisitorial, seja no modelo cooperativo, os juízes possuem sim
poderes instrutórios. Então, muito basicamente, a ideia é que o juiz não fica alheio à atividade probatória. O juiz não fica à mercê da atividade das partes quando dá instrução probatória. Isto porque a jurisdição entendida como uma atividade, como uma decisão adjudicada, uma decisão imposta de maneira coercitiva por um terceiro, por um sujeito alheio às pretensões, uma decisão, portanto, heterônoma. Então, é necessário, isto pressupõe a heteronomia, a atividade, a decisão adjudicada, imposta, coercitiva pelo juiz. Isso tudo pressupõe uma atividade do juiz na busca de uma decisão justa, correta e adequada para o caso. Então, sendo assim, nós teremos que ver que incumbe ao juiz, então, cabe ao juiz, incumbe ao juiz nessa atividade de buscar a decisão justa, adequada, proporcional. Em primeiro lugar, incumbe ao juiz deferir as provas requeridas, vejam, requeridas pelas partes, pelos sujeitos parciais e que sejam úteis ao processo. Também cabe ao juiz, o juiz também pode indeferir as provas que sejam inúteis, desnecessárias, protelatórias. E cabe ainda ao juiz determinar de ofício, ex ofício, a produção de outras provas que repute necessárias. Outras provas necessárias. E outras provas necessárias pode o juiz determinar de ofício. Por que outras provas? Vejam, outras provas se refere à complementação das provas que as partes já requereram e o juiz deferiu desde que elas sejam úteis. Vejam que isso se encontra lá no artigo 370 do CPC, que está aqui destacado para os senhores. Caberá ao juiz de ofício, vejam lá, o item 3 destacado lá embaixo, ou a requerimento da parte, o item 1 destacado lá embaixo, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá em decisão fundamentada diligências inúteis ou meramente protelatórias, o item 2 que está elencado ali embaixo. Bom, nessa consideração a respeito da produção de provas ex ofício, de ofício, por uma determinação do juiz, sempre se deu uma discussão a respeito de dois vetores. Em primeiro lugar, a ideia de publicismo da jurisdição e, de outro lado, as garantias da imparcialidade do juiz e de um tratamento igualitário e de isonomia entre os sujeitos. A discussão que se bota aqui é que quando o juiz determina de ofício a produção de uma prova, ele estaria, portanto, quebrando a imparcialidade e quebrando a isonomia
porque o resultado daquela prova vai facilitar uma das partes, vai ajudar, vai contribuir com o desfecho favorável em relação a uma das partes. Então o juiz estaria atuando de modo a favorecer aquela parte. Então ele estaria atuando de um modo parcial e não imparcial como deveria ser. Ele estaria atuando de um modo desigual e não de um modo igual, isonômico, como deveria ser. Mas isso me parece absolutamente inadequado, é uma discussão infundada, porque quando o juiz determina a produção de uma prova, ele está buscando a verdade, aquela verdade possível, aquela verdade que é construída em contraditório. Nós ressaltaremos aqui que mesmo que a prova seja produzida de ofício, mesmo assim o juiz tem que ainda assim assegurar o contraditório. Então a prova mesmo produzindo de ofício, o juiz tem que assegurar o contraditório na busca da verdade possível para que a decisão seja justa, proporcional, razoável, condizente com o caso concreto e o mais importante de tudo, quando o juiz determina a produção da prova, isto é necessário porque ele ainda não formou o seu convencimento. E quando ele determina a produção da prova, ele não conhece o resultado daquela prova, porque senão seria desnecessária produzir aquela prova. Então, se o juiz não sabe qual vai ser o resultado daquela prova, daquela diligência que ele requereu, ele não está atuando de maneira a quebrar a isonomia. Ele não sabe a quem vai ajudar. Ele não está atuando de maneira parcial. Ele não sabe a quem aquela prova vai beneficiar. Então não fere nem a imparcialidade, nem a isonomia. O juiz que produz provas de ofício, ele está em busca da verdade. Se aproximar, portanto, da reconstrução do caso. Então, como nós vimos, não gera quebra de imparcialidade a busca da verdade para o exercício da jurisdição. Ao fim e ao cabo, isso consiste tão somente em dar razão àquele que tem razão. Tá? Vejam, o juiz, como nós falamos nos vídeos anteriores, no vídeo anterior, o juiz não pode julgar casos que ele tenha presenciado, que ele tenha conhecimento privado sobre os fatos da causa. Então, desde que a verdade dos fatos seja reconstruída no processo, em contraditório, de modo argumentativo, não há nenhum óbice à atividade instrutória do juiz de ofício, alheia, portanto, ao requerimento da parte. Então, o importante aqui é que o juiz, ou seja, que seja oportunizado, assegurado o contraditório. Que o juiz, mesmo tendo determinada produção de ofício da prova, mesmo assim as partes possam exercer influência sobre aquele resultado probatório, dialogar, ao fim e ao cabo apresentar argumentos que sejam levados em consideração pelo juízo, tá certo? Então uma coisa é o juiz determinar a produção da prova de ofício, a outra coisa é ele produzir a prova de ofício desrespeitando e ignorando o contraditório. E essa lógica do contraditório está lá assegurada no Código de 2015, lá no artigo 10. O artigo 9º fala do contraditório, mas o que nos interessa aqui é o artigo 10 do CPC, que fala que não se proferirá decisão sobre qualquer questão de direito sem antes oportunizar a parte oportunidade para sobre ela se manifestar, ainda que se trate de questão que possa conhecer de ofício. Não é propriamente um artigo que incide totalmente nessa questão aqui da produção de prova ex officio, mas a sua lógica serve perfeitamente aqui. Uma coisa, portanto, é o juiz determinar a produção da prova de ofício, sem ninguém ter lhe solicitado. Há uma outra coisa totalmente diferente, é o juiz determinar de ofício e não deixar ninguém se manifestar sobre aquelas provas. Tá bom? Então, deve ser oportunizado o exercício do contraditório
E o juiz deve, por fim, ainda observar um fator essencial, que é o da proporcionalidade. Produção de prova ex officio deve ser uma medida condizente, deve ser um ato proporcional, respeitando a previsão lá do artigo 8º do CPC. Ao fim e ao cabo, o juiz não pode determinar produção de provas periciais altamente complexas de ofício se já há, por exemplo, provas documentais, que são provas bem mais simples, capazes de formar o seu convencimento já constante dos autos. Tá certo? Bom, então, meus amigos, veja, um outro fator importante em relação à proporcionalidade também é que o modo de agir de ofício também varia, é muito diferente a depender do objeto do processo, da questão discutida. Então, a depender se é uma questão existencial, investigação de paternidade, por exemplo, ou se é uma questão patrimonial que verse sobre direito disponível. Então, por exemplo, uma ação de indenização, uma ação de cobrança, é de se esperar do juiz que ele deixe mais ao alvedrio das partes, que ele deixe mais na mão das partes a prova que ele vai produzir, que elas vão produzir, tá certo? E é de se esperar que o juiz atue de um modo mais ativo, poderes instrutórios do juiz, produção de prova ex officio e em demandas que versem sobre direitos indisponíveis, tá certo? Bom, então agora sim, essas eram as considerações que eu queria ver com os senhores sobre esse tópico relevantíssimo que é o dos poderes do juiz e da produção, da determinação de produção de provas de ofício pelo juiz, tá certo? Bom, meus amigos, então é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.